para tratar desse Flamengo e Vasco, chance de gol teve. Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona Júnior, a bola chegou pertinho do gol, a bola chegou na marca do pênalti, só faltou dar oportunidade para o narrador gritar gol. Mas emoção até o fim teve, Luiz, boa noite. Teve, é o que vale no fim das contas, né, Barreto? Boa noite aos amigos, alô Renata, alô Alex, alô Barreto, sempre animado, Barreto. Teve emoção até o fim, teve defesa do goleiro do Vasco, teve Léo Pereira salvando, teve, como vocês falavam, o Verratti no jogo aéreo é dificílimo de ser marcado. Então, achei um jogo legal. O que vocês acharam, Lédio e Júnior? Olá, amigos. Boa noite a todos. Eu tô com a Renata. Acho que a gente tem que valorizar quem evita o gol também. Eu acho que o jogo de hoje teve dois heróis. Não foi 0-0, mas teve dois heróis. Léo Pereira e Léo Jardim. A história do jogo precisa ser contada através deles, das mãos do Léo e dos pés do Léo. Das coxas, de tudo do Léo Pereira. Que bateu em tudo quanto é lugar dele. E aí, maestro, qual foi a do jogo? Luiz, eu acho que para início de temporada existe uma diferença técnica. Boa noite a vocês aí, galera do estúdio todo. Eu acho que existe uma diferença técnica entre as duas equipes. Mas, como é clássico, existe uma superação também natural dos jogadores, né, quando você se sente numa situação como essa. Eu acho que foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo tentou não, né, propôs o jogo desde o início. O começo, né, ficou muito com a bola, mas não traduziu essa superioridade, toda essa qualidade exatamente no placar. Daí o Vasco, principalmente através dos cruzamentos do Piton, a boa colocação do Verratti dentro da área, que incomodou bastante, mas não pode perder um gol como ele perdeu aquele ali sozinho, né? Depois do segmento da jogada. E da mesma forma como o Gabriel, que tem um aproveitamento muito grande dos pênaltis. Mas eu acho que para início de temporada, eu acho que a gente viu alguma coisa já. É lógico que esse início, né, essas equipes se prepararam diferentemente do Flamengo do ano passado, né, que não teve um planejamento de pré-temporada. Esse ano teve um planejamento. Então a gente já vê, inclusive, na parte física, os jogadores, né, vamos dizer, num nível melhor, né, de rendimento. Por exemplo, né, a gente tem o Payet de um lado que emagreceu para poder chegar no seu auge, né? E vai chegar, porque é um jogador com extrema qualidade. E a gente vê isso em alguns lances, principalmente. E o Gabriel também, né? A gente vê que ele, né, voltou antes, começou a trabalhar porque perdeu espaço no ano passado, está querendo recuperar. Isso é a demonstração, eu acho que a gente vai ter para essas duas equipes. É lógico que o Vasco ainda vai fazer investimentos para poder qualificar mais ainda a sua equipe, mas com essa superação que a gente viu hoje aqui, pode fazer, vamos dizer, um campeonato brasileiro tranquilo, sem sustos, como aconteceu ano passado. Agora, vendo os melhores momentos, me chama a atenção como os ataques levaram vantagem no jogo aéreo. Não, se você for ver o número de finalizações final do jogo, foram 27 finalizações, 15 do Flamengo, 12 do Vasco. O perrengue maior do Vasco no jogo foi os primeiros 20, 25 minutos. Aí o Flamengo foi dono do jogo, conseguiu controlar o tempo inteiro, o Vasco mal conseguia sair. Depois o Vasco conseguiu equilibrar um pouco mais, evidentemente que o Flamengo continuou com a bola, criava mais, mas o Vasco entrou no jogo e começou a espetar, principalmente pelo lado do Piton. No segundo tempo eu achei mais equilibrado. Né? Se lança o Verratti não pode perder, Não, né? pode. O Verratti ainda não fez gol depois das férias. Ele não voltou bem das férias. Não é pelos gols que ele perdeu hoje. Não, os outros jogos dele até agora, ou no Uruguai ou mesmo no Campeonato Carioca, não foram bons. Olha, talvez ele demore um pouco mais a entrar em forma do que outros jogadores. Jogador grande, né? Mas a utilidade dele para a equipe, eu acho que já ficou demonstrada há muito tempo, né? E o melhor jogador do Flamengo hoje foi o Léo Pereira, né? Não somente, né, dos gols que salvou, mas passes, distribuição das jogadas, né? Fez uma partida realmente nível Léo Pereira de Atlético Paranaense. O Flamengo mostrou organização. O Flamengo é muito organizado com o Tite. Todo time do Tite normalmente é muito bem organizado. O Flamengo não dá espaço, o Flamengo marca forte, marca a saída de bola do adversário. Acho que faltou um pouco mais para o Flamengo hoje, foi inspiração. Inspirar. Porque o time tentou participar, tentou criar, mas você viu... E teve transpiração, vontade não faltou. O Pedro finalizou pouco, Cebolinha foi pouco pro mano a mano, a Arrascaeta apareceu no lance do pênalti, mas foi discreto, De La Cruz também. Ô Led, para ratificar isso que você está dizendo,
né? A gente viu que o segundo tempo do Arrascaeta foi bem abaixo daquilo que a gente está acostumado, porque ele é o cérebro da equipe, ele é o jogador que mais procura criar, que tem a fantasia, tem aquele toque diferenciado. No segundo tempo foi bem abaixo daquilo que a gente está acostumado. Bem abaixo. Então eu até falei no final do jogo, se você olhar pelo cenário, para quem foi melhor o 0-0, apesar da tabela de classificação ser pior para o Vasco nesse momento, o Vasco tem mais a comemorar. O Vasco é pior que o Flamengo, tem um time pior. Não tem um time pronto. O goleiro pegou um pênalti aos 45 minutos. Não perdeu para o seu maior rival, com um time muito inferior. À noite, para o vascaíno, bem ou mal, comemora mais do que o rubro-negro. Mas para o Flamengo também não foi ruim, não, sabe por quê? Porque tem um jogo, tabela sim, tem um jogo a menos, né? E ele, com uma próxima vitória, ele já entra no grupo dos 4 lá em cima. Eu acho que, principalmente quando você olha o contexto desse clássico, hoje, nesse momento, hoje, dia 4 de fevereiro, você vê um Flamengo com um elenco absurdamente, que já era muito bom em 2023, e que contrata peças como um De La Cruz, que é simplesmente um jogador fora de série, né? Um jogador que é diferente, você vê ele em campo. Então, as alterações que o Flamengo faz, entra Gabriel, entra Luiz Araújo. Acho que algumas das primeiras alterações que o Flamengo faz são simplesmente um dos maiores jogadores do Flamengo, né? Bruno Henrique, entrou a dupla, na verdade, né? Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique, exatamente, o Bruno Henrique também, exato. Juntos. Os dois jogadores que conquistaram todos os últimos títulos do Flamengo, e o Luiz Araújo que chegou com bastante pampa no ano passado. Então, quando você olha elenco e contexto, você falaria assim, poxa, esse jogo tem tudo para ser 2-3-0 pro Flamengo, como aconteceu no primeiro turno do ano passado, no Brasileirão, né? Uma goleada do Flamengo em cima do Vasco. Só que, por isso que eu concordo com o que o Lédio disse sobre pelo contexto, o vascaíno sair até mais feliz. O Flamengo tá num momento meio arame liso ainda, né? Cerca, mas não machuca. Né? Tem um time que tem aquela presença. Traduza arame liso, Arame liso é aquele que cerca, mas não machuca. Antes do jogo, ok, você vai olhar antes do jogo, o Flamengo é favorito pro jogo. Você acha que o torcedor do Vasco teria fechado esse empatezinho lá no começo? Mas com o transcorrer da partida, o jogo foi ficando igual. O Red teve boa chance. Os dois times tiveram as suas situações. O Red teve algumas situações ali. Aliás, esse ano ele não está com um bom rendimento, não está conseguindo aproveitar muitas das chances que são criadas para ele. O Vasco teve a oportunidade de estar na frente do placar. É claro que, quando você pensa que no finalzinho do jogo tem um pênalti para o Flamengo, tem um pênalti que parece que vai decidir tudo. É o Gabigol que vai bater, né? O Gabigol que vai bater, que não costuma perder. E o goleiro defende esse pênalti, aí você pode também pensar assim. Mas pelo jogo, por 90 minutos, foi um 0-0 para os dois, porque acho que o Vasco ele conseguiu se superar. Clássico tem muito disso, né? São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo. Esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o terceiro goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel... Boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti é isso mesmo. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito. Mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. Na hora da substituição, no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar, a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua
com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal, o Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente, clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara... É a rivalidade, é um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio também, concordo, deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos, porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou, evidentemente, capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não tá bem, a cabeça não tá legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos os questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Você acha que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando... de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos, raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. Aquela tua primeira provocação para o Eugênio, se foi 0-0 para o Vasco. Para o Vasco, eu te diria que esse jogo acabou 0-0 para o Vasco, porque afinal... O Vasco escapa de tomar o gol de pênalti, que mataria qualquer chance. Mas durante a partida, o jogo foi muito mais 0-0 para o Flamengo. É o Vasco que perde os chamados gols na bucha. É o Flamengo que tinha obrigação de mostrar um futebol melhor. A gente sabe, tem problemas? Já tem problemas na lateral direita, por exemplo. Hoje tinha lateral deslocado para o outro lado. Mas nada justifica a falta de domínio do Flamengo nesse jogo. Nem foi problema, o Varela nem jogou mal. Mas na prática ele não é o homem da posição, né? Ele vai sempre puxar para o outro pé lá, aquela velha história. O André falou das opções Bruno Henrique e Gabigol, ou Everton Cebolinha e Pedro. Não é pouco, já não seria pouco se fosse dupla por dupla.
Tem um negócio que a gente aprende na escola que é a análise combinatória. Então, o Tite ainda tem as possibilidades de Cebolinha e Gabigol, por que não? Sim. Bruno Henrique e Pedro, por que não? Então, de 4, você faz... E ele não tem feito essas muito mais opções. E o Vasco? O que o Vasco... Ele determinou 2 duplas e acabou, né? Não faz o crossover. Então, mas ele pode fazer o tal do crossover? Pode. No futebol você descobre coisas que você nem imaginava que dariam certo.